Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça de compreender a palavra de Deus e dai-nos um coração dócil para amá-la e vivê-la. Marcos 12, de 18 a 27. Então foram a Jesus alguns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, e o interrogavam: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver irmão que morra deixando mulher sem filhos, tomará ele a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo tomou-a e morreu sem deixar descendência. E o mesmo sucedeu ao terceiro. E os 7 não deixaram descendência. Depois de todos, também a mulher morreu. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 a tiveram por mulher. Jesus disse-lhes: não estáis errados, desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos nos céus. Quanto aos mortos que hão de ressurgir, não lestes no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Estais muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os saduceus, eles são grandes adversários de Jesus, porque o centro da pregação de Jesus está no que ele disse: coragem, eu venci o mundo, eu venci a morte, eu ressuscitarei, eu ressuscitei. Ou seja, o grande adversário de Jesus é aquele que não crê na ressurreição, porque o sentido da vinda de Jesus e toda e qualquer renúncia que Jesus nos faz entender que devemos fazer para não cair na tentação do pecado, tudo isso, o sentido é pela fé na ressurreição. Se não existisse a ressurreição, não haveria a pena se deixar de ter tanto prazer que o pecado nos oferece. O grande inimigo é essa tentação dos fariseus, e que, se ontem nós vimos as pessoas tentando armar uma armadilha para derrubar Jesus, hoje os saduceus, numa situação terrível também, onde eles vêm tentar pegar a palavra de Deus para desestabilizar a pregação de Jesus. Porque Moisés, pensando justamente em a viúva não ser abandonada, e quando ela casa e o marido morre sem deixar descendência, é a lei do levirato, para que a mulher seja amparada. Então, o irmão mais velho deve tomá-la como esposa para deixar descendência ao morto. E ele pega e cria uma parábola com 7 irmãos para mostrar que aquela mulher foi possuída pelos 7 irmãos, esteve casada com os 7 irmãos, e quando vier a ressurreição, de quem ela será mulher? Mulher de 7 homens? Veja que malícia. E Jesus mostra para eles, desconcertando-os. Aqui Jesus está dando um ensino grandioso. A união sexual hoje, esse prazer que se tem na união sexual, é apenas um mimo dado por Deus para a necessidade da procriação, para a necessidade de que a espécie humana continue. Mas depois da morte, depois do juízo final, não haverá mais nascimentos.
Então não há mais necessidade de união carnal. Viverão como anjos, diz o Senhor, em que esse prazer sexual, esse prazer, isso não vai mais ter valor nenhum. Os valores serão outros muito maiores. Hoje só tem sentido esse valor, esse prazer que se dá na relação sexual pela procriação, para a continuidade da espécie humana. E Jesus disse, quando eles ressuscitarem, nem casam, nem se dão em casamentos, porque não haverá mais nascimentos. Todos os que nasceram foram agora, nesse tempo. Mais uma razão para nós louvarmos e bendizermos a Deus. E agora, para nós, será que nós também queremos pôr Jesus à prova? Será que nós também duvidamos de Jesus Cristo, do seu ensino? Também vamos atrás de armadilhas para desqualificar Jesus? E olhe que às vezes a gente faz isso, quando a gente faz com um pregador do Senhor, quando a gente faz um profeta de Deus, quando nós tentamos desestabilizar o trabalho, desestabilizar a evangelização de alguém. Nós estamos fazendo ao próprio Jesus. Quando nós armamos ciladas a alguém, quando nós armamos situações como se fosse na sinuca chamada um bico, sinuca de bico, como praticamente não tem saída, é a Jesus que nós estamos fazendo. Jesus, hoje, ele está nos falando claramente da vida eterna. Haverá sim a ressurreição. Haverá sim vida depois da morte. E é uma vida eterna. Essa vida é única. Essa vida é única. E mesmo aqueles que morreram, eles continuam vivos em Deus. Só depois tomarão uma nova carne. Mas o seu espírito não morreu, está vivo. Por isso que Jesus fala que quando o Pai chama Moisés lá na sarça ardente, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E diz Jesus, ora, Deus não é Deus de mortos, e sim Deus de vivos. Portanto, reflitamos sobre a sinceridade das nossas condutas, sobre a retidão da nossa vida, porque nós estamos caminhando cada dia rumo à nossa salvação, rumo à felicidade plena. Isso não é para nos entristecer, muito pelo contrário, é para nos alegrarmos. Eu lembro de Santa Teresa de Ávila, quando ela diz, Senhor, que saudade, uma saudade antecipada. Quanto tempo nós vamos ficar ainda sem nos encontrarmos? Como que quase desejando a morte. Claro que ela não deseja porque ela respeita a vida, mas ela não tem medo. São Francisco de Assis, ele chama a morte de irmã morte, porque sabe que é graças a ela que ele vai ter um encontro final e definitivo, eterno, com o seu Senhor. Santa Teresinha, nossa querida Teresinha, ela diz, não morro, entro na vida, porque ela sabe que a vida eterna, a vida de felicidade plena, nós estamos nesse caminho agora. Reflitamos sobre isso e façamos um compromisso com o Senhor. Depois vamos pedir a bênção de Deus. Faça o compromisso. Que compromisso de retidão de vida você faz com o Senhor? E depois contemplemos as maravilhas do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de São José, de Francisco, Teresinha e João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.